little bit about myself before we begin. Pouquinho sobre mim mesmo antes de começarmos. As you can tell from my English, I'm from the United States. Como vocês podem ver através do meu inglês, eu sou americano. When I graduated high school, I became a believer and I moved to Germany. Depois de terminar o ginásio, eu me formei, né, e fui para a Alemanha. Also ich kann ein Deutsch sprechen, ein bisschen. Então eu também falo um pouquinho de alemão, ele está dizendo. Und kann auch ein Deutsch sprechen. Ele também falou em alemão, Yeah, porque sabe que eu também sei falar alemão. And after that, I moved to Israel. E depois disso, eu me mudei para Israel. I lived there 8 years. E morei em Israel por 8 anos. And I was a missionary. E fui missionário durante esse tempo em Israel. I loved Israel so much. Eu amava tanto Israel that I married the most beautiful woman the country had to offer. Que eu casei com a mulher mais bonita que aquele país tinha para oferecer. And if you want to see my wife after the service, I will show you. E se você quiser ver a foto da minha esposa depois desse culto, eu posso mostrar para você. Little did I know when I married my wife. E pouco eu sabia quando eu casei com a minha esposa. I would meet the family that brought me into Behold Israel. Que eu finalmente conheceria a família que me trouxe eventualmente para esse ministério da Behold Israel. My brother-in-law and I, Amir Tsarfati, are running a business or an organization called Behold Israel. O meu concunhado, chamado Amir Tsarfati, nós juntos lideramos essa organização chamada Behold Israel. We have teachings all over the world. Temos ensinado literalmente no mundo todo. This is our first trip to South America. E essa é a nossa primeira vez na América do Sul. This is our first trip, obviously, to Brazil. E obviamente também é a nossa primeira viagem ao Brasil. Otherwise, we've been to every continent so far. We praise God for this Tirando opportunity. isso, nós já estivemos literalmente em todos os continentes da Terra e nós glorificamos a Deus por isso. We do tours all over the country of Israel. Nós fazemos excursões sobre todo o país de Israel. And we have a huge social media presence called Behold Israel on YouTube, Facebook, Twitter, and Instagram. Estamos presentes também nas mídias sociais, muito presentes até no YouTube, no Instagram e todos esses outros. That's enough about me. Isso é suficiente sobre mim. As we walk through this, I will share some of myself in this story I'm going to be sharing with you this Enquanto evening. nós estivermos progredindo nessa mensagem, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim mesmo ao contar algumas histórias aqui. We're living in a day when miracles are happening. Estamos vivendo em dias onde milagres acontecem, Where prophecy is being fulfilled. onde profecias estão sendo cumpridas. How many of you have seen, in your heart you believe, that you've seen some kind of a miracle, just out of curiosity? Só para saber, quantos de vocês poderiam levantar a mão que já viram ou sentiram algum tipo de milagre em sua vida? E o seu coração atesta que vocês viram isso. Wow, so almost everyone here. We've seen people healed of different diseases. Nós, de fato, já vimos pessoas serem curadas de certas doenças. Some of us in the room have been praying that God would rescue us from a financial burden that we have. Algumas pessoas também já foram resgatadas por desde situações financeiras que realmente estavam pesando muito sobre eles. Some of us have prayed for a new job and God has answered. Alguns oraram por um trabalho novo e Deus os deu. God loves you. Deus te ama. And He wants you to experience His power. E Deus quer que você experimente o seu poder. But before our very eyes today, Mas hoje, perante todos os nossos olhos, there is prophecy in the Middle East that is being fulfilled. tem profecias no Oriente Médio que estão de fato sendo cumpridas. I'm going to walk you through in as much detail as time allows Oh. how miraculous the country of Israel is and what is happening in the Middle East today. Hoje eu vou mostrar para vocês, dentro desse limite que o tempo nos permite, o quão milagroso é a história, né? Quão milagroso é a nação de Israel e o que Deus tem feito ali naquele lugar. You know, there's many people today that claim to be prophets. Tem muitas pessoas hoje em dia, vocês sabem, que afirmam ser profetas. We have Prophet Bill, Temos profeta Bill, não sei o que lá. Prophet Rebecca. Profeta Rebeca, não sei o que lá. We have all of these people on YouTube and they're all over the place. Temos todas essas pessoas no YouTube, em tudo que é lugar.
Some of them have followings of millions of people. E às vezes milhões de pessoas os seguem nessas redes sociais. But if you were to roll back the clock all the way to the ancient Near East, Mas se você conseguisse, de fato, fazer assim com o carretel do tempo e voltar para o tempo, to the ancient Near East, to the ancient world, para o antigo mundo, they didn't like prophets so much. eles não gostavam tanto de profetas naquela época. In ancient Israel, you'd have a king that wanted to sin, Na antiga Israel tinha um rei que queria pecar, and the prophet would come and say, hey, I got a few things I have to talk to you about. e o profeta viria e falaria: olha, tem um negócio que eu tenho que falar para você. And sometimes it was, hey, you should stop doing that. You need to worship God rather than the rest of these things. E às vezes também ele viria ao rei e falaria: olha só, eu tenho que falar para você, você tem que parar de ficar fazendo essas práticas que você tem tomado, né? E esses deuses que você está tentando adorar, que não é o Senhor, não são o Senhor. So the king doesn't like that, so he calls in his mafia and he says, kill this guy. He's not worth my time. He tell me what I don't want to know, so kill him, shut him up. Então, obviamente, às vezes o rei, porque ficava aborrecido, falaria: bem, eu vou chamar o meu pessoal aqui da minha máfia, vou botar ele ali no canto e vou matá-lo, porque não é isso que eu quero ouvir que o profeta está me falando. Now people are doing that today, they just don't know it. Pessoas ainda estão fazendo isso hoje em dia, só que muitas vezes a gente não sabe. We have the word of God. Temos a palavra de Deus. Many of you brought your Bibles. Bem, a maioria de vocês trouxe a Bíblia hoje em dia, aqui. The prophets have spoken. Os profetas já falaram. The authors have spoken to you and through me. Esses autores já falaram a você e a mim. Yet leaders of the world reject the Bible. E mesmo assim, líderes do mundo hoje em dia rejeitam a Bíblia. They say, this is for some people that are religious. We don't believe it. We don't believe what it says. Eles falam: isso daí é para pessoas religiosas. A gente não acredita no que eles falam, não. So they throw it away. They put it in a drawer. They don't want to hear the Então word of eles God. jogam fora, botam ali dentro do guarda-roupa e esquecem ali aquele livro ali dentro. Does that remove what the Bible says? Mas será que isso daí apaga aquilo que a Bíblia tem dito? If I kill a prophet, does that mean that what he said won't come true? Será que ao matar um profeta, aquilo que o profeta profetizou vai deixar de acontecer? We have a world living in denial right now of the truth. Nós temos um mundo vivendo hoje literalmente numa negação da verdade. Staring in your eyes are miracles happening in the Middle East. Mas contemple com seus próprios olhos milagres que têm acontecido no Oriente Médio. What the Bible says is inevitable. Inevitable. O que a Bíblia fala é literalmente inevitável. Inevitável. Now let's see if we have some slides. I want to go to Isaiah chapter 46. Agora vamos ver aqui o que diz Isaías capítulo 46. And today's topic is the days of Ezekiel. These are the days of Ezekiel because I'm going to be talking about Ezekiel's prophecies being fulfilled today. E a mensagem de hoje se chama Dias de Ezequiel, porque, como vocês vão ver hoje em dia, as profecias de Ezequiel estão sendo cumpridas também hoje em dia. Now let's read in Portuguese. Isaías 46, de 9 a 11. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus, e nada nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra distante o homem da minha escolha. Eu o disse, eu o executarei, eu o delineei, eu assim cumprirei a minha vontade. Did you hear this? Você ouviu isso? Whatever the Lord says, he's going to do it. Tudo aquilo que o Senhor disser, Ele vai cumprir. God doesn't sit from heaven and say, I don't know if I should keep my word. I wonder if I should change my mind. Deus não está sentado no trono lá no céu, se perguntando, não sei se eu vou conseguir cumprir a minha vontade, eu não sei se eu devo mudar aquilo que eu falei, mudar de mentalidade. If he speaks it, Se Ele falar, he says he's going to do it. Ele falou que Ele vai This executar. is only one place we could go all night in prophecies of what God promised and fulfilled. Isso simplesmente é um versículo. Nós podemos passar aqui a noite toda falando sobre profecias que vão se cumprir ou já se cumpriram. I'm also in the U.S. military. Eu também tenho que dizer que eu também estou eu sou militar dos Estados Unidos. In the Air Force, Eu sou the Air Force, na aeronáutica.
I have young airmen coming to me saying, "Hey, I got a question for you. E às vezes tem alguém que chega para mim e fala: "Ei, eu tenho uma pergunta a você. What do you think about paranormal activity and psychics?" O que você pensa de atividades paranormais e de psychics, pessoas místicas? Pessoas místicas. Por aí. And I say, "Do you want the honest answer or do you want me to lie to you?" Aí ele pergunta: você quer a resposta sincera ou você quer que eu minta para você? Psychics make you believe they have secret knowledge that if you pay them, they'll share it with you and you'll walk away. Essas pessoas místicas te fazem acreditar que eles têm um conhecimento secreto e se você pagar eles, eles vão revelar a você. It's a scam. Na verdade, é um golpe. There is so much money being made. 99% of psychics are fake. E tem tanto dinheiro sendo feito com isso. E 99% dessas pessoas místicas são simplesmente uma mentira. But the word of God is not fake. Mas a palavra de Deus não é uma mentira. You know, that reminds me of a story. Isso me lembra de uma história. I had a person come to me that was playing with occult and spirits and Satanism and all kinds of spiritual beings. Teve uma pessoa que me aproximou, que estava lidando com coisas ocultas, com espíritos, com satanismo e com todas essas coisas que você possa imaginar do oculto. She was abused when she was a child many times. Ela foi uma pessoa que tinha sido abusada quando criança muitas vezes. She turned to the occult for a false sense of power. Ela então foi para esse lado oculto para obter uma falsa segurança de poder, sensação de poder. She became demon possessed. E ela foi então possuída por demônios. She didn't know what to do. E ela não sabia o que fazer. Her friend called me. Então um amigo dela me ligou. She said, "Can you help? E ela disse: você consegue ajudar? We've been to therapists, Nós fomos já a ter pessoas que fazem terapia, psychologists, psicólogos and doctors. e doutores. Nobody can help." Ninguém consegue ajudar. She came to the church. Ela veio à igreja You could see on her face the anxiety. The demons were very anxious. e você podia ver no rosto dela aquela ansiedade, aqueles demônios a faziam ficar muito ansiosa. She came into my office. Ela entrou no meu escritório, no meu gabinete pastoral. I said, "Are you willing to get rid of all of this activity you've been involved in?" Eu perguntei a ela: você está disposta a se livrar, a abandonar todas essas práticas que você tem feito? Are you ready to put your life in Jesus' hands right now? Você está disposta a entregar a sua vida nas mãos de Jesus agora? She couldn't speak. Ela não conseguia falar, I said, "I know you can hear me. mas ele disse: eu sei que você consegue me ouvir. Pray to Jesus now that he will give you strength to open up your mouth." Ore a Jesus agora para que Ele te dê forças para que você consiga abrir a sua boca. She opened her mouth. E ela conseguiu abrir a boca dela. She said, "I just prayed to Jesus to open my mouth and now I'm talking to you." E ela falou: eu realmente acabei de orar para Jesus abrir minha boca e agora eu estou falando com você. I don't want to imitate the noises and the sounds that we encountered because this is a family service. I don't want to freak you out. Eu não quero agora imitar os sons que ela emitiu naquele dia, que ela fez naquele dia, porque isso daqui é um lugar de família. Eu não quero assustar vocês com os barulhos que ela fez. She gave her life to Jesus, friends. Mas ela entregou a vida dela a Jesus, As meus soon as amigos. she gave her life to Jesus, E assim que ela deu a vida dela a Jesus, the stronghold left. um nó se rompeu na vida dela. Psychics are fake, Essas pessoas místicas são uma mentira, but then there are real forces out there as well. mas também existem forças reais demoníacas aí fora no mundo. One is a bunch of lies, Um é um bando de mentiras and the other is a bondage of power. e o outro é cheio de poder. The world has many lies beyond psychics. Mas o mundo tem muitas outras mentiras além dessas pessoas místicas. The world tells you how to dress, O mundo te diz como você deve se vestir, tells you what to buy, diz a você o que você deve comprar, tells you what's important. diz para você o que é importante. There's not a day that goes by we don't have the conflict in our mind of what to do with our choices. Não existe um dia em que não haja um conflito na sua cabeça que você deva fazer um conflito de escolhas. Where is the one secure, true place we can go? Mas aonde é o único lugar seguro que nós podemos ir? Jesus and His Word. Jesus e sua palavra. What you're going to hear tonight is going to blow you away. O que você vai ouvir hoje à noite vai literalmente mexer com você.
I could have lived in the 1500s and predicted the state of Israel would come back to life. Eu poderia ter vivido nos anos 1500 e predito que o Estado de Israel voltaria a ter vida um dia. I could have lived in the 1800s and told you that there would be a coalition in the Middle East with specific countries that are going to assemble to destroy Israel. Eu poderia ter vivido talvez nos anos 1800 e predito que haveria um dia uma coalizão no Oriente Médio que tentaria derrubar, tentaria isolar e arruinar o Estado de Israel. And people would have laughed at me back then because there was no Israel and there was no coalition in the Middle East at that time. As pessoas certamente teriam rido de mim, porque naquela época, tanto em 1500 ou 1800, não existia o Estado de Israel, por isso não tinha nem como haver todos esses problemas com algo que não existia. The world may think you're crazy for being a believer. Então, o mundo pode até pensar que você é maluco por ser um crente. They may think you're crazy for believing that Jesus is going to come back again. Eles podem achar que você está louco por acreditar que um dia Jesus retornará. How can you believe such nonsense? It doesn't make sense. Como você acredita num negócio desse? Isso não faz sentido algum. Well, I have news for you. Mas eu tenho uma notícia para você. Right now, as we speak, Nesse momento, ao falar, prophecy is being fulfilled. profecias estão sendo cumpridas. I want to push the 2 Peter up there, Eu quero botar ali o texto de 2 Pedro, and I want to read this in Portuguese. que diz o seguinte: Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Now, Peter was an apostle in the New Testament. Pedro era um apóstolo no Novo Testamento. And he says that when the Old Testament writers were writing down, the Spirit of God came upon them. E ele disse que enquanto os profetas do Antigo Testamento estavam escrevendo, o Espírito do Senhor veio sobre eles. So tonight we're going to be looking at Ezekiel. Então, hoje à noite estaremos olhando Ezequiel. Ezekiel is sitting there and he's writing down what the Spirit of God is moving in his heart. Ezequiel estava sentado, estava literalmente escrevendo aquilo que o Espírito do Senhor tinha posto sobre ele. And in chapter 36 through 39 of Ezekiel, we are seeing those prophecies come true today. E no capítulo de 36 até 39, nós veremos partes desses capítulos hoje que nos demonstrarão como o Espírito do Senhor está atuando hoje. Look at Hebrews chapter 1. Olhemos Hebreus capítulo 1. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, o que existe por meio de quem criou o universo. Today, the New Testament is taking the Old Testament and saying, we confirm what it said, and there's exciting days ahead. Hoje, o Novo Testamento está pegando o Antigo Testamento, está confirmando que de fato é uma verdade, está dizendo, podemos estar empolgados com aquilo que está por vir. It never canceled the prophecies, Ele nunca cancelou as profecias que tinham sido ditas, but it clarified the prophecies. mas ele simplesmente clarifica, esclarece as profecias. Go to the next slide. What are the days of Ezekiel? O que What são are os they? dias de Ezequiel? You are living in the days of Ezekiel. Você está vivendo nos dias de Ezequiel. The days of Ezekiel predict several things. Os dias de Ezequiel predizem várias coisas. Ezekiel 36 and 37 predict that the Jews would come back to their land in Israel. Ezequiel 36 e 37 prediz que Israel voltaria à sua terra. Ezekiel chapter 38 and 39 predict a coalition in the Middle East that will want to invade Israel once they have been established. E nos capítulos 38 e 39, vocês podem ver que é predito que virá uma coalizão no Oriente Médio que vai tentar destruir Israel assim que Israel tiver sido estabelecido como nação. Ezekiel chapter 40 to the very end predict a temple that has never been seen before. O capítulo 40 prediz um templo que nunca havia sido visto antes. You and I may be the generation that does not perish. Você e eu talvez venhamos a ser a geração que não vai passar, que não vai perecer. The speed in which these prophecies are being fulfilled may mean the rapture happens in your lifetime.
a velocidade com qual todas essas coisas estão acontecendo pode significar que você ainda no seu período de vida vai ver o arrebatamento acontecer. Let me go to Israel specifically. Deixe-me voltar ao Israel especificamente. In 1867, there was an English speaking poet that showed up in the land named Mark Twain. No ano de 1866 tinha um English, yeah. tinha um inglês que escreveu sobre o que estava acontecendo naquela época na terra de Israel. He said, "This place is desolate. E ele falou: esse lugar está totalmente desolado. The soil is good, O solo é bom, but there's weeds. mas tem muito joio. And it's a shame. É uma vergonha. There's nobody around. There's nobody I can see." Não tem ninguém que eu possa ver aqui nessa terra. In fact, he said there's no human being he could see the time he was there. E ele falou que, de fato, durante todo o período que ele esteve ali na terra de Israel, não viu absolutamente ninguém. No trees, Não viu nenhuma árvore. no shrubs, Não viu, no olives, oliveiras, não viu nenhum tipo de árvore. even cactuses that prosper in these regions. He couldn't even see one. That's what he Nem said. mesmo cactos que nessas regiões prosperam e florescem, regiões desérticas, ele conseguiu ver. Nem mesmo cactos floresciam naquele lugar. In 1861, Em 1861, there was something that was brewing in Europe at the time. tinha algo que estava acontecendo na Europa naquela época. A man by the name of Theodor Herzl. Uma pessoa chamada Theodor Herzl. He was sent to cover a case over in Paris. He was a Hungarian journalist. Ele era um jornalista húngaro que tinha sido mandado para cobrir uma matéria em Paris. And he uncovered in Paris anti-Semitism like he's never seen before. He's Jewish. Theodor Herzl, he's Jewish. E ele, como sendo um judeu, ele descobriu ali naquele lugar um antissemitismo nunca visto antes por ele. He found the case where a captain of the French army was framed. E ele viu um caso onde um capitão do exército francês tinha sido exposto. And they lied. They said he sold secret information to the Germans in the Napoleon Wars. E eles o pegaram e mentiram, afirmando que essa pessoa tinha pego segredos dos franceses e vendido aos alemães nas guerras napoleônicas. He could smell anti-Semitism. Você conseguia literalmente cheirar esse antissemitismo. Theodor Herzl said, Esse Theodor Herzl disse: "Unless we get a Jewish homeland, a não ser que nós consigamos uma pátria para os judeus, someone in Europe is going to raise up and kill us all." um dia alguém na Europa vai se levantar e matar a todos nós. Theodor Herzl, Theodor Herzl, he died, ele morreu, but people took his vision. mas as pessoas adotaram a sua visão. They had the first Zion Congress in Europe, and they decided they wanted a Jewish homeland. Houve um primeiro congresso zionista na Europa e eles decidiram que haveria um dia um Estado judeu. The Turkish were in control of the region at that time. Naquela época, os turcos estavam controlando aquela região. World War I broke out. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial. The British took over. Os britânicos dominaram então aquele lugar. And it was a headache for the Brits. It was a headache. E foi realmente uma dor de cabeça para os britânicos, uma dor de cabeça. Modern terrorism was born. Porque naquela época o terrorismo moderno havia nascido. Jews were coming from all over the world, from the four corners. They were coming from Russia, from Europe, from the United States, from all over the world. E naquela época os judeus estavam vindo de todos os lugares, de toda a Europa, estavam vindo da Rússia, dos Estados Unidos, de todos os lugares. The British said, "Enough, we can't take any more." E os russos disseram, e os britânicos disseram, não, nós não conseguimos mais aguentar isso. And then World War II. E aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial. World War II. Segunda Guerra Mundial. We know what happened in World War II. E nós sabemos exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Before I get any further, I want to read some scriptures. I want you to take your Bibles out. I want you to see this with your own eyes. Antes de continuar, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias para que vocês vissem isso agora que eu vou mostrar com seus próprios olhos. Go to the next slide. Vamos para o próximo slide.
This is what Israel looked like in the 1800s under the Turks. Isso é a terra de Israel nos anos 1800, quando estava sob o domínio turco. Take a good look. Olhem bem. Now look. Agora olhe. This is what it looks like today. Isso é Israel hoje. Now I want to read the scriptures and you can decide for yourself what's going on. Agora eu quero ler um pouco da Bíblia e eu quero que você mesmo decida o que deve estar acontecendo. Ezekiel chapter 36. Ezequiel 36, Start with verse 2 through 3. indo do verso 2 ao verso 3. Go ahead. Assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize, assim diz o Senhor Jeová, visto que vós assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Is it really this one? 31, 2 and 3. Ezekiel 36, verses 36. 2 through 3. Yeah? Yes. Mhm. Yeah, so the people became a laughing stock among the nations because they lost their land. O povo naquela época tinha se tornado motivo de chacota na boca dos outros povos porque eles haviam perdido a terra deles. After the Romans completely destroyed Jerusalem in 70 AD, Depois dos romanos completamente destruírem Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, the Byzantines made the Temple Mount a garbage dump. os bizantinos fizeram daquele monte do templo literalmente um lugar de lixo. Then came the Muslims, Depois vieram os muçulmanos and they put a mosque up there. e eles puseram uma mocheia ali, uma mesquita ali. It's still there. Até hoje está ali. After many fights with the Crusaders, E depois de muitas guerras com as cruzadas, the Muslims retained control over it. os muçulmanos mantiveram controle ali. It wasn't until 1947 Não foi até o ano de 1947 where something changed. que algo mudou. 1947. 1947. 1947. 1947. Now we're going to read verse 22 Agora through lemos 24. os versículos 22 a 24. And listen to this. Escutem com cautela isso. 1947. Isso é 1947. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. God says it's not for your name's sake, Israel. Deus disse, não é por causa do seu nome, Israel, It's for my name's sake I'm going to do é this. por causa do meu nome que eu vou fazer isso. I want the world to see that there are miracles Eu quero que o mundo veja que tem milagres and that I keep my word. e que eu mantenho a minha palavra. I will take you from the nations Eu vou pegá-lo das nações and gather you from all over the world. e ajuntar-vos de todos os cantos do mundo Then bring you back to your own land. e trazê-lo de volta para a sua nação. 1947. 1947, World War II ends. no final da Segunda Guerra Mundial. The Allied troops arrive and they can't believe what they see. Os exércitos aliados vieram e não conseguiam acreditar naquilo que eles estavam vendo. They see dead, Eles, dry bones. eles veem simplesmente ossos secos e mortos. You've seen the pictures. Você já viu as imagens? Let's go to the next slide. This was taken from a concentration camp. Isso These foi- people were liberated. essas pessoas estavam num campo de concentração e essas pessoas depois foram liberadas. When I lived in Israel, I talked to many Holocaust survivors. Quando eu morei em Israel, eu conversei com muitas pessoas que sobreviveram ao Holocausto. And you know what they say? Você sabe o que eles dizem? Is there a God? Será que existe um Deus?
Why did he allow this? Por que Deus permitiu isso? Is there hope for the future? Será que tem esperança para o futuro? And I open them up to Ezekiel. Aí eu abro a Bíblia e mostro para eles o que está em Ezequiel. Their Bible, Na Bíblia deles, the Old Testament. o Antigo Testamento. And they read this chapter. Aí eles leem esse capítulo. I have seen Holocaust survivors take their eyes and they look at the passage just like this. E eu via literalmente pessoas que sobreviveram ao Holocausto, ao ler essa passagem, abrir o olho dessa maneira. They say, "Do you think Israel is a fulfillment of prophecy?" They ask me. They E say, eles, "Do- eles yeah." o perguntam, você acha que Israel é o cumprimento de uma profecia? I say, "Read the text." Eu falo para eles, ei, leia o texto. They say, "I think it is." Aí eles dizem, eu acho que é. And it haunts them. E isso literalmente caça a mente deles. Folks, 1947, the state of Israel was born. Pessoal, em 1947, o Estado de Israel nasceu. This is going to be very, very revealing when we read this next passage. Watch this. Isso vai ser agora muito revelador quando você ler a próxima passagem. Look at your Bibles. I want you to see it in your own Bibles. Ezekiel 37, Eu quero que 1 você- through 6. Eu quero que você leia na sua própria Bíblia Ezequiel 37, dos versos 1 ao verso 6. Just wait a little bit for them to open it. And we can emphasize it was full of bones. Can these bones live? Yeah? Ok? You should say it there. Ok. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. They said, "Where is our hope? Eles disseram, onde está a nossa esperança? Will we ever become a nation again? Será que um dia tornaremos a ser uma nação mais uma vez? If we were hated once, we'll be hated again." Se um dia nós fomos odiados, vamos ser odiados de novo. While the concentration camps were being liberated, Bem, os campos de concentrações estavam sendo literalmente liberados. there was a group of freedom fighters. Tinha um grupo de lutadores da liberdade ali. They would scrap together different guns from Czechoslovakia. Eles iam literalmente contrabandear algumas armas vindo da antiga Tchecoslováquia. They had secret routes back and forth from Europe to Israel. Eles tinham caminhos secretos que iam e voltavam de Israel. This is before 1947. During World War II, they were smuggling Jews into the land. Já durante a Segunda Guerra Mundial, eles já estavam literalmente levando judeus para Israel secretamente. 1947 comes, Então, finalmente chega 1947 and there's a war. e acontece uma guerra. But before we get to the war, Mas listen antes de to this. chegarmos nessa guerra, vamos escutar o Same seguinte. chapter, verse 11 through 14. No mesmo capítulo, versículo 11 até o versículo 14. Ezequiel 37, do versículo 11 ao versículo 14. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. I have spoken and I will do it. Eu falei e eu vou cumprir. You can kill the prophet. Você pode matar o profeta, You can believe the liberal media. você pode acreditar na mídia liberal, But it's true. mas é verdade. There is an Israel today. Existe Israel hoje.
Oh, there's more. Mas tem mais do que isso. As they were smuggling Jews in with the Haganah, by the way, the word Haganah means defense. Quando eles estavam levando ilegalmente os judeus para a terra deles, como um Haganah, que significa literalmente defesa. In fact, in Hebrew, they call it Sahal, which means Sava Haganah la Israel. Armies in defense for Israel. Haganah is the original organization that smuggled Jews back into the land. Em hebraico, Haganah é a organização original que levou os israelitas de volta para sua terra. Isso significa, what does it mean again? Army Defense of Israel. Exército de defesa de Israel. Did you know that when the Jews had to fight against 5 countries in 1947, Você sabia que quando os judeus tiveram que lutar contra 5 países simultaneamente em 1947, they had 2 complete planes eles tinham apenas 2 aviões and 5 complete armored vehicles? e somente 5 veículos blindados. They had a lot of plane parts, Eles tinham muitas partes de avião and they had a lot of armored vehicle parts. e também tinham muitas peças de veículos blindados. Jewish pilots from all over the world came to Israel to fight. E pilotos de avião judeus vieram do mundo todo para lutar naquele lugar. They actually put on Nazi uniforms because their flight uniforms is all they had from the war. E na verdade eles até se vestiram com uniformes nazistas, porque nem mesmo o uniforme eles tinham, eles trouxeram aquilo que eles tinham dos outros países. They were able to repel 5 countries with junk parts and foreign materials. Mas eles foram literalmente capazes de expulsar aquelas 5 nações que estavam ali com material limitado que eles tinham. As the Haganah grew, E quando o Haganah cresceu, some of the British Jews that fought in World War II, alguns dos judeus britânicos que tinham lutado na Segunda Guerra Mundial, they fought in what's called the SAS, the Special Air Service of England. e eles lutaram naquilo que nós chamaríamos de SCS, o Serviço Especial do Exército Britânico. And they trained the Israeli army, Eles treinaram o exército israelense. and it became a model for today. E o exército israelense se tornou então um modelo para os dias de hoje. Watch this. Vejam isso. On the far left, you have a Haganah ship. You see? Haganah. E aqui, nessa extrema esquerda aqui, nós vemos um navio Haganah. That was in the 40s. Isso foi nos anos 40, 1940. Several years ago in the 90s, when I was living in Israel, they had Ethiopian Jews that came to Israel. E nos anos 90, aqui no meio, nós vemos judeus etíopes que voltaram ao país também. That's a 747. Isso é um avião They 747. pulled the seats out. Eles literalmente arrancaram todos aqueles assentos do avião 1,000 Ethiopians. They stood the whole flight. para que coubessem ali 1.000 etíopes dentro do avião que ficaram em pé durante todo o voo. When they arrived in Israel, it was 1,001 because somebody gave birth. E quando eles chegaram em Israel, não eram mais 1.000, eram 1.001, porque uma pessoa acabara de dar luz assim que chegou em Israel. Wave after wave after wave of Jewish immigrants are pouring in from the 1800s through the Ondas 20s, e through the ondas. 30s. Waves and waves of Jews. Ondas e ondas de judeus vinham durante os anos 20, 30, 40, sem parar, judeus retornando à sua nação. They bring their languages, they bring their skills. E eles traziam consigo a sua língua, as suas habilidades. That's why the Israeli defense systems and all of their Mossad, their secret services, they can penetrate any country of the world. Por isso que o serviço secreto de Israel e todo o sistema de defesa de Israel tem o poder de penetrar em qualquer país que eles quiserem. We O have, Mossad. we have Brazilian Israelis. Nós temos brasileiros We have German israelitas. Israelis. Nós temos israelenses germânicos, We have alemães. Russian Israelis. Nós temos israelenses russos. This picture on the far right is just a few years ago. That's another wave of immigrants from today, these days. E agora isso daqui é uma foto muito recente para vocês verem como é recente ainda esse impacto da imigração para Israel. É uma foto muito recente. Not only was the land barren in the late 1800s, Não somente aquele país estava sepultado ali em 1800, aquela terra de Israel, and they brought it back to life. mas eles ressuscitaram aquele lugar. The Hebrew language O idioma hebraico was not spoken não era mais falado until the late 1800s again.
até o finalzinho dos anos 1800, ele voltou a ser falado. Eliezer ben Yehuda E Eliezer ben Yehuda revived the Hebrew language. fez a língua hebraica renascer. Are you ready? Será que vocês estão prontos? Now I'm going to put layer after layer of truth and reality, and you're going to see that prophecy is being fulfilled. Agora eu vou today. desvendando camada por camada e mostrando para vocês quantas profecias já foram e estão sendo cumpridas. In 1956, there's another invasion and the Israelis win. Em 1956 tem outra invasão em Israel e Israel vence os inimigos. In 1967, they have the Six-Day War. Israel wins. Em 1967 tem a Guerra de 6 Dias e Israel vence de novo. 1973, at this time of the year in 1973, they were invaded and they won. Em 1973, nessa época, Israel tinha sido invadida e eles ganharam mais uma vez. And they continue to win. E eles continuaram a vencer. Let's go to the next slide. The preparation of the land has literally been fulfilled in our days. A preparação da terra foi literalmente já cumprida nos nossos dias. The rescue of the remnant has been fulfilled in our generation. O resgate dos remanescentes já foi cumprido na nossa geração. The return of the land is being fulfilled as we speak. O retorno à terra de Israel está sendo cumprido mesmo ao falar aqui com vocês agora. I want to show you some facts. Eu quero mostrar-lhe alguns fatos agora. Since Israel has taken in the country, Desde que Israel foi levado de volta ao seu país, it has become a safe, secure, and prosperous nation. se tornou um país seguro e um país próspero. Let's talk about water. Vamos falar agora um pouco sobre a água. They have purification systems and desalinization systems, and the water experts in Israel are traveling around the world. Em Israel, nós temos sistemas de dessalinização e de irrigação, e isso está sendo exportado já para todo mundo. You go to the toilet and flush. Você vai ao banheiro e aperta descarga, 5 minutes later, 5 minutos depois, I'm drinking. você já pode beber aquela água de novo. They are taking water from the air. Os israelitas estão mesmo pegando água do ar, estão extraindo água do ar. Huge dehumidifiers extracting water from the air. Existem desumidizadores que estão literalmente extraindo água do ar. You sneeze, Você achoo, espirra and I drink. e ele bebe. Energy. Energia. Go to the next slide, and even the next one. Watch this. Vamos lá, vou mostrar para vocês uma coisa. Just a few years ago, Israel found a massive amount of natural gas. Apenas alguns anos atrás, Israel encontrou uma quantidade gigantesca de gás natural. This is off the coast of the west side in the Mediterranean Sea. Isso daqui é embaixo do mar, perto da costa mediterrânea. Huge amounts of natural gas. Gigantesco volume de gás natural embaixo d'água. Vladimir Putin of Russia O presidente Vladimir Putin da Rússia visited Israel recently. visitou Israel recentemente. Did you know that 80% of the people that he brought with him Sabia que 80% das pessoas que ele levou com ele were from the natural gas industries in Russia? eram da indústria de gás natural da Rússia? Vladimir Putin looks at Israel with great interest. O Vladimir Putin está olhando para Israel com muito interesse. Look at this. Olha isso. I could go on all night. Isso pode ir o dia todo. Israel has the highest solar tower in the entire region and produces energy like you would not believe. Israel tem a maior torre solar em toda a região do Oriente Médio e você não vai conseguir acreditar o quanto eles produzem. Some Jewish guy said, Algumas pessoas judeus dizem, it's a very sunny country. We have sun.
Nós temos sol aqui, é um lugar muito com sol. Why not to take the energy and use it in life? Por que não pegar a energia do sol e transformar em energia para nós? So they do. Então, eles fizeram isso. It gets better. Let's keep going. Vai melhorar, vamos continuar. Food. Comida, Look at this. olha isso. While the farm workers in Israel only make up 3.7%, Enquanto os trabalhadores agrícolas representam apenas 3,7% da força de trabalho, Israel produces 90% of its own food Israel produz 95% da sua própria comida and exports food all over the e world. ainda exporta comida para o resto do mundo. I lived there. I had 5 orange trees in my yard. Eu, quando morava lá, eu tinha uns cinco laranjeiras no meu quintal. I had orange juice coming out of my ears. I was getting sick of drinking freshly squeezed orange juice. Eu tinha suco de laranja saindo pelos meus ouvidos. Eu já estava de saco cheio de suco de laranja. Dairy, the cows. Leite. Look at this. Vamos olhar nisso daqui. As Israel's vacas, cows per capita produce more dairy anywhere else than anywhere else in the world, including the United States, per capita. as vacas de Israel são as mais produtivas do mundo, até mesmo comparando com os Estados Unidos. Se você pegar per capita, nenhuma vaca produz tanto leite como em Israel. And they do it in the desert. E eles fazem isso no deserto, It's gente. called the Tanuva Dairy Company. Isso é chamado a Tanuva Companhia de Leite. Those cows complain, E essas vacas reclamam bastante. but they deliver. You know what I'm saying? Eles reclamam, mas elas trazem resultado. Israeli cows, okay? Watch this. Let's keep going. Então vamos lá. Military. Agora vamos para o You militar. already know these guys are SAS trained from England. Vocês já sabem que o exército de Israel originalmente foi treinado pelo exército da Inglaterra. Number 1 military in the entire Middle East. Hoje, Israel é o número 1 em termos militares de todo o Oriente Médio. Excellent avionics with aircraft. Eles Technology. têm tecnologia de aviação excelente, de ponta. They're inventing new guns, Eles estão inventando novas armas, new tactical gear. novo equipamento de tático. Some of the best espionage and spying techniques. Nós temos uma das melhores técnicas de espionagem do mundo. I could go on all night. Eu poderia continuar falando sobre isso a noite Look at toda. this. Look at this. Olha isso daqui. Some people think Israel has Algumas- the most technological advanced army in the face. Algumas pessoas já pensam que Israel já é a nação mais avançada em termos tecnológicos do mundo. Now I'm in the U.S. Air Force, Bem, eu sou da aeronáutica dos Estados Unidos. so Bem, tá difícil I don't, admitir. I don't know. Não sei. But that's what people say. Mas é o que as pessoas dizem. Look at the next one. Vamos olhar para o próximo. Some of their methods have become standardized even in the United States. Alguns padrões do exército de Israel já foram exportados até mesmo para os Estados Unidos e adotados por eles. Did you know the Israelis are training special forces in Brazil? Vocês sabiam que os israelenses também fazem colaborações e treinam o serviço especial aqui no Brasil também? Cybersecurity. Temos segurança Throw that cibernética, up there. como esse que você está vendo. The other one? And the next one. I want to say something that shouldn't surprise you. Eu quero te dizer algo que não deveria te surpreender. In the year 2010, No ano de 2010, in Iran, no Irã, all of their nuclear centrifuges were melting down. todos os reatores nucleares do Irã estavam simplesmente derretendo. They looked at the computers. Eles olhavam para o computador, Everything's fine. mas estava tudo bem. Everything is just as it should be. Tudo estava como devia estar funcionando. Everything's melting down. Mas mesmo assim tinham coisas derretendo no computador deles. They found a virus E eles acharam um vírus. and they took the virus apart. E eles isolaram esse vírus no computador. They called the virus Stuxnet. E eles chamaram esse vírus de Stuxnet. Write it down, Stuxnet. Go and research it for yourself. Você pode, se você quiser, anotar esse nome e depois fazer uma pesquisa o que significa esse vírus de Stuxnet.
were Hebrew letters. tinham letras em hebraico no código desse vírus. The antivirus company, E a companhia do antivírus, a empresa, they said only a nation state could write this code. somente uma nação, um Estado-nação conseguiria escrever um código de vírus tão complicado assim. They asked the Israelis, "Did you do this?" E perguntaram então aos israelitas, vocês fizeram isso? Nobody can be sure about such things. Ninguém liga para esses negócios, né? Now, Agora we're going to start the downward descent to the fulfillment that will really excite you. vamos voltar às profecias que realmente também vão te empolgar. In the last 7 minutes. Nos últimos 7 minutos. Okay. He said I can have 12 minutes. Isso eu não vou traduzir. Eu falei que ele ainda pode continuar por uns 12 minutos, eu disse. Chapter 38, verses 1 through 3. No capítulo 38, versículo 1 até o 3. 38? 38, verses 1 through 3. Ezequiel Read this. 38, do versículo 1 até o versículo 3. Pay attention to these regions, these places, because we're going to look at what they mean in a modern day map. Prestem bastante atenção no nome dessas regiões que vão ser mencionadas aqui, porque nós vamos olhar logo em seguida no mapa onde esses países se encontram exatamente. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. There's a few things here. Let's stop there. Gog is the leader. Gog é o líder. He's from the land of Magog. E ele é do país chamado Magog. Jewish historian Josephus, O judeu historiador Josifos, 2nd century, do 2º século, he identified the region of Magog que north of identificou- the Black Sea. que identificou a região de Magog no norte do Mar Morto. Russia, Mar Negro, desculpa. A Rússia, that area was recently recaptured by Vladimir Putin Yeah, years ago. e justamente essa área foi recentemente recuperada pelo Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Meshech and Tuval, Mesher e Tuval, uma outra região que está aí, Turkey. é a Turquia. Turkey had an election years ago and the fundamental Muslims got control. A Turquia teve uma eleição alguns anos atrás e desde então os muçulmanos fundamentalistas tomaram controle do país. Now we go to verse 5 Agora vamos para o verso 5 through verse 6. até o verso 6, que diz o seguinte: persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Now let's go. Here, go back one slide. I want to make sure. Volta Go back por one favor. more. Volta mais um. So this is Gog Então, Rússia é Gog and Magog. e Magog. We saw Iran. Nós vimos Irã. Iran is Persia. Irã é a Pérsia. You know what they speak in Iran today, their Você language? sabe o que eles falam no Irã hoje em dia? Farsi, Farsi, o idioma da Faras, Pérsia, Paras, Persian. que é um Not idioma Arabic. persa. Persian. Persa, Look at the next one. Turkey. Turquia. We talked about Turkey being Meshech and Tuval. Nós falamos que a Turquia é Meshech e Tuval. The next one, look. Olhe para o próximo. Sudan. Sudão. Sudan is Put. Sudão, No, sorry, Kush. Kush. O Sudão é o Cush, que está no texto. Libya. Líbia. Libya is Put. Líbia é o que é chamado de Put. These are two desperate countries wanting to form a coalition for their own economic and political and religious reasons. São dois países desesperados no momento que estão querendo formar uma coalizão para reviver a política e a economia do país deles. Look, next. You have Próximo. Saudi Arabia. Arábia Saudita. Now they are watching
Eles estão olhando apenas. They will not participate. Eles não vão participar. The next one, Próximo, Europe. a Europa. They're watching. Eles estão olhando também. They're not going to Mas participate. também não participarão dessa They're also coalizão. mentioned elsewhere in Scripture. We don't have time. Mas eles também são mencionados numa outra parte nas escrituras, mas nós não temos tempo para Look falar at the sobre next isso. one. Olhe para o próximo. The United States. Os Estados Unidos. They're not going to participate. Eles não vão participar dessa coalizão, dessa guerra. Just because they don't participate doesn't mean they don't exist in the Scriptures. Mas o fato deles não participarem não significa que eles não existem na Bíblia. The Bible is predicting A Bíblia está predizendo in chapter 38 no capítulo 38 and 39 e 39 that they will come down que eles descerão do norte. and they will come into the northern region of Israel, which today they're all in Syria. E eles vão vir justamente ao norte de Israel. Folks, wake up. Vocês têm que se dar conta que hoje eles já estão na Síria, no norte de Israel. Turkey is in Syria. A Turquia já está na Síria. Iran is in Syria. O Irã já está na Síria nesse Russia momento. is in A Syria. Rússia já está na Síria. Sudan and Libya are interested to join. E Sudão e a Líbia estão interessados em entrarem ali também. The Russians want the old Russian Empire. A Rússia quer reviver o antigo Império Russo. The Iranians want the final Shiite caliphate. O Irã quer o califado xiita final. And the Turks want the old Ottoman Empire restored. E os turcos querem reviver o antigo Império Otomano. And they're waiting. Eles estão esperando. And they all have their own wishes and their own agenda. E todos eles têm os seus próprios desejos, a sua agenda particular. Israel just lost its strongest prime minister in its history. O Israel acabou de perder o seu primeiro-ministro mais forte de sua história. Would you attack a country when it's strong? Será que você atacaria um país quando ele está forte? Or would you wait Ou você esperaria and see when it gets weak? e veria esperando para ver ele quando eles se enfraquecem? In the scriptures it says that this attack will happen A Escritura nos diz que esse ataque vai acontecer when Israel is prospering quando Israel estiver prosperando in its own land no seu próprio país and thinks they're safe. e pensando que eles estão seguros. Precisely like today. Exatamente como hoje em dia. Now, it'd be one thing if we just had that. It would be one thing if that was just true. E já seria alguma coisa se somente isso já fosse verdade. But when you add all of what we see in the news, and this is real, I've seen these countries in Syria with my own eyes. Mas e se nós ainda adicionarmos tudo que nós conseguimos ver na notícia, e acredite em mim, isso é real. Eu vi todos esses países com meus próprios olhos. Verse 16 No versículo 16 and verse 17. e o versículo Ezekiel chapter 17. 38, 16 and 17. Ezequiel 38, 16 e 17. Diz o seguinte. And he's talking about Gog as the leader. He says, "You will come against my people." Ele está Verse falando 16. sobre Gog como um líder. Ele está falando, você vai vir contra o meu povo. Diz o seguinte, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Next slide. Look at this. Próximo slide, olha isso. Did you go back one slide? Volte um. I want to talk about Syria. Eu quero falar um pouquinho sobre a Síria. Now look. Olhe para a Síria. Syria is irrelevant. We don't even have them mentioned in Ezekiel. A Síria é totalmente irrelevante. Nós não precisamos nem mencionar a Síria em Ezequiel. Why not? Por que não? Another prophet spoke about it. Porque um outro Now we can profeta go falou forward. justamente sobre a Síria. Oráculo de advertência contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser uma cidade, reduzir-se-á um monte de escombros. Hello. Ei, Knock, knock. tá batendo na porta. Have you seen Damascus lately? Você já viu, deu uma olhada em Damasco, na cidade de Damasco? It's been bombed to Ultimamente? shreds. Está totalmente devastada.
You have people that have emigrated all over Europe. Tem pessoas que emigraram para toda a parte da Europa. President Assad is irrelevant. O presidente Assad da Síria é totalmente irrelevante. Every day he has to look and see ISIS, Todo dia ele tem que olhar e contemplar que a ISIS está lá. see Russia, Veja a Rússia, see Turkey, veja a Turquia, see the Iranians, veja os iranianos, and even other countries até mesmo outros países. setting up shop in his country. Literalmente indo para lá para fazer shopping no próprio país dele. The Bible predicts that Damascus will be irrelevant and destroyed. A Bíblia já tinha predito que Damascus, na Síria, seria totalmente irrelevante e seria destruída. Sound familiar? Será que isso já está começando a ficar um pouco mais familiar para vocês com o que está acontecendo agora? Now for the gut punch. Agora, para o último gancho. Next verse. Vamos para o próximo. What's next? O que vai acontecer? Qual é a próxima coisa? I want to comfort you. Eu quero te consolar hoje. If you're a believer in Jesus, Se você é um crente em Jesus, you should be smiling. você deveria estar agora sorrindo, God is keeping his word. porque Deus tem mantido a sua palavra. And you have a front row seat to prophecy being fulfilled. E você tem realmente um lugar privilegiado, porque você está vendo com seus próprios olhos as profecias se cumprindo. Look what Jesus said 2,000 years ago. Look at this. Vejamos o que Jesus disse há 2000 anos atrás. We'll skip this one. We don't have time for that one. This is what the country of Israel looks like today. Oh, that's Damascus. Let's go on past that. Isso daí é Damasco. Vamos passar sobre esse. Luke, Vamos ver o que diz em Lucas 21, 28 e 31. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Jesus is talking to his disciples 2,000 years ago about the events that we just looked at right now. Jesus estava falando com seus discípulos há 2000 anos atrás sobre eventos que nós acabamos de descrever agora. If they believed it could happen in their time without all of these things going on, Se eles conseguiam acreditar que isso estava acontecendo no tempo deles, com todas essas coisas how acontecendo, much more relevant is this for you and me today with this Quanto- very passage? quanto mais relevante isso é para a gente com essas passagens da Bíblia. I want to end with Romans chapter 13. Gostaria de concluir com Romanos, capítulo 13. We'll go on. Podemos continuar. Fazei desta maneira, discernindo o tempo que vivemos, pois que já é a hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia. Okay, back one slide. Voltando um slide. Right now, we are waiting for the rapture. Agora, nesse momento, estamos esperando pelo arrebatamento. If Israel is back in its land, Se Israel agora, de fato, já voltou para sua terra, and there's a coalition of military forces brewing in Syria, e já tem uma coalizão no norte de Israel, vindo da Síria, we know the rapture could literally happen anytime now. sabemos que o arrebatamento já poderia acontecer literalmente, qualquer momento. That's what we're waiting for. E isso é o que nós estamos esperando. The Bible says after the rapture, A Bíblia diz que depois do arrebatamento, there will be 7 years, serão 7 anos, very difficult years. anos muito difíceis. Be thankful that you won't be here, Fique feliz porque você não estará aqui. but those who are left will have a very hard time. They call it the tribulation period. É o que nós chamamos de período da tribulação. Fique feliz porque você não vai ficar aqui. At the end of 7 years, Depois desses 7 anos, Jesus will come back with you and me, Jesus retornará comigo e com você. and he will judge the nations. E ele julgará as nações. And then we will go into 1,000 years, a millennial kingdom. Depois teremos 1000 anos do reinado milenar. Jesus will set up his kingly throne in Jerusalem. Jesus assentará o seu trono e o seu reino em Jerusalém. And he will rule and reign. E ele reinará. Folks, we are in the days of Ezekiel. Pessoal, nós estamos nos dias de Ezequiel. When is all this going to happen? Quando que isso tudo acontecerá? We don't know. Não sabemos. But it's very, very soon because the signs are in our face. Mas sabemos que está muito, muito próximo, porque todos os sinais estão expostos
na frente do I nosso want to end rosto. with Romans, and I want to just say one thing here. Eu só quero dizer uma coisa aqui em relação a Romanos. Wake up. Despertem. It's not time to sleep. Não é mais tempo para dormirmos. Spiritual sleep. Eu digo dormirmos espiritualmente. We'll all go home and we'll sleep, but I'm talking about spiritual sleep. Todos nós depois vamos para casa, vamos dormir. Eu estou falando sobre dormirmos espiritualmente. You know you're spiritually sleeping when you say, I don't know. Você sabe que está dormindo espiritualmente quando você percebe que você mesmo ouve essas coisas e diz, não sei. Tomorrow will be just like today. Amanhã vai ser exatamente como hoje. Next week will be just like last week. Semana que vem vai ser que nem a semana passada. No urgency. Não tem urgência. I'll get my relationship with God right next year. Um dia eu vou consertar o meu relacionamento com Deus, talvez ano que vem. Too busy right now anyway. Estou muito ocupado agora, de qualquer maneira. So tired with all of the duties I have in Tão life. cansado com todos os meus afazeres da vida. Knowing that the time is near. Sabendo que o tempo está próximo. Wake up! Levante, desperte. Now is the time of salvation. Agora é o tempo da salvação. I want us all to stand, Gostaria que todos nós levantássemos. and I want you to think about where your relationship is with Jesus. Eu gostaria que você pensasse onde está o seu relacionamento com Deus, com Jesus. How are you and Jesus doing? Como que você está com o relacionamento com Jesus? Would you close your eyes? Será que você fecharia os seus olhos agora Would you pray with me? e oraria comigo? Lord Jesus, Senhor Jesus, I don't want to sleep. eu não quero adormecer, I want to wake up. eu quero despertar. Thank you for showing me the truth. Obrigado por mostrar-me a verdade. Allow me to see even deeper truth. Permita-me ver uma verdade ainda mais profunda. Show me how to walk with you. Mostre-me como andar contigo. Show me what this means. Mostre-me o que isso significa. For some of you in this audience today, Para alguns que estão aqui nesse lugar nessa noite, if you died tonight, se você morrer hoje, are you absolutely sure where you would go? você está com certeza absoluta para onde você vai? Would you gamble with your soul? Será que você vai fazer jogos com você apostar na sua própria alma? Come clean, my friend. Purifique-se, meu amigo, Come before Jesus. e venha perante Jesus. Lord Jesus, forgive me for my sins. E ore, Senhor Jesus, perdoe-me pelos meus pecados. I want you to come into my life now. Eu quero que entre em minha vida agora. Be my Lord. Seja o meu Senhor. Show me how to walk with you in this life. Mostre-me como andar contigo nessa vida. I want to see your word fulfilled in me. Eu quero ver a tua palavra se cumprir em mim. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Thank you. Obrigado. Muito obrigado. May God bless Que you. Deus abençoe vocês. And we will pray for you. E oraremos por vocês. We love you. Amamos vocês.